paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui é o irmão Josué, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 Bíblias de estudos que vai resolver os seus problemas, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário, e se for possível, compartilhe os nossos vídeos, pode ser que ajude alguém na sua caminhada cristã. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: se fosse para vocês terem apenas 5 Bíblias de estudo, qual seria? Deixa aqui nos comentários abaixo para a gente estar vendo a lista dos irmãos, ok? Hoje a gente tem no mercado uma infinidade de Bíblias de estudos, tá bom? Isso é ótimo, isso é maravilhoso, dá uma gama e alternativas aí muito forte, né? Mas tem aquelas pessoas que estão começando, né? Como eu também comecei, né? Comprei bastante Bíblias de estudo, apesar de não ter todas que tem no mercado, mas eu considero bastante Bíblias de estudo, né? E hoje, olhando para todas elas, eu vi que eu poderia ter enxugado muito isso, né? E eu percebi que eu uso apenas 5 Bíblias de estudo mais usualmente, né? Então, eu quero passar essa experiência para os irmãos e mostrar para vocês que, se caso vocês não forem colecionadores de Bíblias de estudo, né? E não querem gastar tanto com Bíblias de estudo, 5 Bíblias de estudo para vocês serão suficientes. E uma para vocês estudarem e pregarem a palavra de Deus, que não contém estudos, ok? Então vamos lá para a minha lista, tá bom? Eu vou trazer as que eu tenho e as que eu uso dentro da minha lista. Vou dar alternativas também para substituir elas, caso você esteja começando aí. Mas tem que ser só 5, tá bom? Para você economizar o seu dinheiro. E para o vídeo não ficar tão longo e grande aqui, já vou direto ao assunto. A primeira Bíblia de estudo, para os irmãos aí estarem comprando, é essa daqui. Bíblia de estudo, palavra-chave. Essa é a primeira da lista, ok? Primeiríssima da lista, Bíblia de estudo, palavra-chave. Por quê? Porque ela tem um dicionário de Strong, né? De grego e hebraico, no final dela, tá bom? Então, apesar dela não ser uma Bíblia que a gente vai estar consultando, né, de forma teológica constantemente, mas é uma Bíblia de estudo importantíssima, principalmente se você não conhece o grego, se você não conhece o hebraico, e você vai se deparar com algumas palavras e alguns questionamentos sobre, mas essa palavra no grego significa tal coisa, no hebraico significa tal coisa. E aí a gente não tem, e é uma Bíblia de estudo muito prática, você pode estar levando para qualquer lugar e estar consultando rapidamente. Isso aqui já me salvou muito quando entrou nessas questões. Então eu coloco ela como em primeiro lugar. Por quê? Porque não existe outra Bíblia de estudo com a mesma pegada e a mesma finalidade que a Bíblia de estudo palavra-chave. Então essa daqui é primeiro lugar, tá certo? Tem que comprar uma Bíblia de estudo em primeiro lugar, compre ela, porque com certeza ela vai te ajudar muito. Em segundo lugar, é um gosto pessoal, mas eu coloco ela como em segundo lugar para mim, porque eu sempre estou consultando e estudando ela, tá bom? Bíblia de estudo do discípulo, tá certo? Da geográfica, tá bom? Eu coloco ela em segundo lugar. Bom, primeiro porque é uma linha teológica que eu me identifico muito, né? Ela tem uma pegada arminiana, wesleyana, arminiana, assim, ela wesleyana clássica, ela meio que se divide aí, mas ela tem uma pegada arminiana clássica que me atende e eu gosto bastante. Ela é continuista dos dons. O que isso significa? Significa que ela defende que os dons são para os nossos dias ainda, tá? Ela não é igual à Bíblia pentecostal, por exemplo, que vai dizer que a evidência, né, do revestimento de poder é o falar em línguas, único e exclusivamente falar em línguas, né? Mas ela é continuista, né? Vai dizer que os dons permanecem e que a igreja deve buscar os dons e permanecer com os dons, tá certo? Utilizando os dons. Então, a Bíblia que eu sempre estudo, tem uma parte doutrinária muito boa, opção minha, mas eu coloco ela como segundo lugar, porque é uma das que eu mais utilizo nesse campo doutrinário das suas passagens, tá certo? Então eu coloco em segundo lugar a Bíblia de estudo do discípulo, tá certo? Uma outra Bíblia que eu coloco em terceiro lugar, tá certo? Terceiro lugar, vai surpreender algumas pessoas, mas eu coloco ela nesse campo, tá bom? Lembrando que é a minha lista, tá, pessoal? Eu quero ver aí, tô curioso para saber a lista dos irmãos, tá certo?
Bíblia de Estudo de Genebra, tá certo? Essa aqui é a minha, é a primeira edição, tá bom? A que tem no mercado é a segunda ampliada. Eu coloco ela em terceiro lugar. Por quê? Apesar de eu não concordar na parte de eleição e predestinação dela, não me atende de forma nenhuma. Também não vai atender a pentecostais e arminianos. Ainda assim é uma baita mega ferramenta, tá certo? Então eu coloco ela em terceiro lugar. Até porque tem irmãos que são reformados, né? Ou que gostam da linha reformada. Aí segue a opção. Eu coloquei a do discípulo porque é o que eu mais uso. Talvez se eu fosse reformado, colocasse a Bíblia de Estudo de Genebra, tá bom? Uma Bíblia teológica e doutrinária também, tá certo? A segunda edição ampliada, ela tem os catecismos, né, reformados, que não me atende, mas com certeza vai atender a linha reformada, tá bom? Aí tem opções. Você pode deixar a Bíblia de Genebra, ou você pode comprar uma NAA, ou você pode comprar a Roma, tá certo? Eu, particularmente, se eu tivesse, eu colocaria a Roma, tá bom? Substituiria, apesar da Bíblia de Genebra ser excelente, mas eu acho que a Roma está mais atualizada nas suas notas. Eu não tenho, infelizmente, a Roma, mas fica essa opção. Os irmãos podem colocar aí, escolher entre uma delas, a NAA, a Roma ou a Bíblia de Estudo de Genebra. No meu caso aqui, eu coloco a Bíblia de Genebra, que é o que eu tenho. Eu tenho a NAA também, mas ainda assim dou preferência, apesar da NAA ser continuista, eu dou preferência à Bíblia de Estudo de Genebra, porque eu estudei muito nela. Comparando alguns textos, algumas coisas, eu acho que a Bíblia de Genebra ainda é melhor, tá certo? Opinião particular minha. Em relação à NAA, questão de notas de rodapé, tá bom? Isso aí é mais talvez um sentimento de cada um, mas eu dou preferência aí à Bíblia de Genebra, tá bom? Em quarto lugar, não poderia faltar ela, Bíblia de Estudo Dake, tá bom? Ah, José, mas ela deveria estar como em segundo lugar. Deveria, tá? Deveria, mas eu coloquei ela como em quarto lugar porque a minha é da CPAD, tá certo? Eu ainda preciso ter a da Atos, tá bom? Então mas eu sempre utilizo ela. Olho aqui para fazer os estudos, tem quadros fenomenais, tem uma live que eu mostrei ela aqui. Então vale muito a pena, principalmente se você é pentecostal, se você é arminiano, se você é pentecostal, né, continuista, e pré-tribulacionista, tá bom? Aqui é um detalhe muito importante. Existem outras opções que você pode colocar, substituir pela DEIC. Você pode substituir a DEIC, por exemplo, pela Bíblia de Estudo Pentecostal, que eu tenho ela aqui, tá certo? Ou pela Bíblia do Antônio Gilberto, tá bom? Pode ser também, certo? Ou a Bíblia Jeffrey, né? Porque a Bíblia Jeffrey, ela é uma Bíblia voltada só para a parte escatológica. A Bíblia DEIC, ela também é escatológica, muito escatológica e pré-tribulacionista, tá bom? Como a Bíblia Pentecostal é também, e como a Bíblia do Antônio Gilberto também, tá bom? Mas eu vejo que a Bíblia DEIC, ela é mais completa em notas de rodapé e cadeia temática, tá bom? Do que, por exemplo, a Bíblia de Estudo Pentecostal, apesar dela ser ótima. Mas a Bíblia DEIC, ela tem mais profundidade na sua cadeia temática e um batalhão de notas de rodapé nela. Então eu daria preferência nela, apesar dela ser também quase que uma enciclopédia ambulante para lá e para cá, tá bom? Então eu dei preferência para ela, mas você pode colocar aí a Bíblia Pentecostal ou a do Antônio Gilberto. Se fosse você colocaria qual? Manteria a DEIC ou você colocaria a Pentecostal no lugar dela? Eu manteria a DEIC aqui porque eu acho que ela realmente é fenomenal, apesar de ter uma letrinha pequena. Ela comenta muita coisa, tem muita coisa aqui, tá certo? Talvez ela, quando eu pegar a Atos, tá certo? Ela vai substituir em escala a Bíblia do Discípulo. A Bíblia do Discípulo cai um degrau e a DEIC pula de quarto para segundo lugar, tá bom? Porque o negócio é fenomenal. Em quinto lugar, não poderia faltar ela, tá certo? Não poderia faltar ela. Vale lembrar que eu coloquei a Bíblia DEIC por causa de nota de estudo, etc e tal, mas tem pessoas que gostam da Thompson. A Thompson também substitui a DEIC, caso queira, na cadeia temática, mas a Thompson não tem notas de rodapé, tá bom? Aí é gosto pessoal. Eu prefiro a DEIC, porque além de ter notas de rodapé, ela tem uma cadeia temática absurda no final de cada livro, né, da Bíblia. E essa Bíblia aqui, para mim, é sensacional nessa área, principalmente no que tange a questão de Bíblias de aplicação pessoal, trabalhar com aconselhamento, notas teológicas e tudo mais. Em quinto lugar,
a Bíblia de Estudo Conselheira, tá certo? Uma baita Bíblia. Olha, muito bom nesse campo. Tem uma letra muito boa também, tá certo? É muito legal para você ajudar as pessoas, né? Vai abordar muitos temas e assuntos, quadros teológicos, geralmente tudo voltado para essas coisas de conflitos pessoais, né? Doenças também, né? Problemas de depressão. Olha, tem muitas notas de rodapé muito boas realmente, vocês podem ver aqui, são quadros teológicos gigantescos, tá certo? Ó, salvação e sofrimento, tá? Então assim, é muita coisa, espírito em ação, é muito bom, tá? Pro campo de aplicação pessoal, essa Bíblia aqui, para mim, é insuperável, tá bom? Mas tem a aplicação pessoal da CPAD, verdade, é muito boa também, mas eu acho que essa daqui ainda supera ela para esse tipo de atuação, tá certo? Bíblia de Estudo Conselheiro. E você acha que a Bíblia Conselheira substituiu a aplicação pessoal, a antiga, para esse método? Você acha que substituiu ou não? Eu acho que não. Eu acho que a Conselheira veio realmente para ficar e atuar nesse campo com muita força e realmente aí ajudar a gente no dia a dia, tá certo? E uma Bíblia de estudo, aliás, uma Bíblia comum, né, para levar para culto, para você estudar, montar o seu sermão, sua leitura, tá certo? Eu vou indicar por conta da qualidade, tá certo? Ela não contém estudo e nem nada, apenas referências cruzadas, né? No final dela tem alguns auxílios, mas assim, mais como concordância bíblica, etc e tal. Bíblia ACF RCM, a minha é essa capa azul aqui, tá certo? Pode ser outra, essa é que eu sempre utilizo na minha leitura, sempre utilizo ela para fazer sermões e pregações. Ela não tem notas de rodapé, mas a qualidade da folha é absurda, é muito bom. O tamanho da letra é muito boa para você ler, seja para pregar, seja para estudar, enfim, né? Ó, a minha toda marcada, certo? Porque realmente tem uma abertura muito legal aqui no meio, entendeu? Você enxerga bem, você pode colocar o seu sermão ali no meio, ela tampa tudo. Olha, é uma Bíblia show de bola. E a capa é linda. Essa capa aqui parece um jeans, muito bonita realmente. Tem até a capa de couro, mas eu preferi essa azul. Então é isso, pessoal. Por que eu estou falando isso? Porque essas 5 Bíblias de estudo vai cobrir toda essa gama teológica que você precisa. Se você não quer gastar muito e quer cobrir todo esse campo, seja de grego e hebraico, seja notas teológicas, seja grupos temáticos de estudo e aplicação pessoal, existem essas e aquelas que poderiam substituir elas, tá bom? Eu utilizo estas. E você? Qual que você utiliza? Qual seria a sua lista das 5 Bíblias top para ser usadas e não gastar muito dinheiro, mas que abrangeria todo esse campo? Deixa aqui no comentário aqui qual seria os seus top 5. Deus abençoe e até o próximo vídeo.